3, 2, 1. Guess who's back in the house? Kekerekekerekel! Olá, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou Leona Brilha e hoje eu estou com a convidadíssima mais do que especial, Leandra! E no vídeo de hoje vamos falar sobre os indicados ao Oscar. Vamos comentar então as apostas dos mais amados e dos mais rejeitados dessa temporada de filmes. Eu gostaria primeiramente de agradecer pelo convite, né, por estar aqui com a minha amada Miss Leona. Eu amo cinema e amo estudar sobre isso, apesar de não ser nenhuma especialista, logicamente. E eu amo criticar trabalhos que eu não precisei fazer. Acho que é muito bom. É a melhor parte, né? A gente com não certeza, fazer né? e Da criticar. nossa humilde opinião e ainda dizer... Quem somos nós para pra julgar qualquer coisa? Exatamente. Longe de mim julgar. Jamais. Mas, então vamos começar pelas categorias de roteiros originais e roteiros adaptados. Que existe uma breve diferença que você gostaria de explicar pra nós, Leandra? Com certeza. Você não tem escolha. Eu, né, tô aqui, gente, presa, faz 3 dias em cativeiro aqui na casa da Leona. O roteiro original, como o próprio nome, né, já deixa subentendido, é aquele roteiro inédito. E o roteiro adaptado é aquele roteiro que ele tem uma obra por trás, ou ele tem um game, ou ele tem um livro, uma peça de teatro, um personagem. E esse ano, como personagem, a gente teve o filme da Barbie. Então, um disclaimer, esse vídeo tem spoilers. Até porque, né, indicados ao Oscar, aquelas... Vamos então aos indicados de melhor roteiro original. Anatomia de uma Queda. A gente assistiu o filme, cada uma no seu tempo. A moça Leona, né, nós estávamos escrevendo juntas lá o roteiro, Titi, e ela colocou sobre a atriz, a Sandra, do Anatomia de uma Queda, eu acreditei nela. E quando eu li isso, eu não tinha visto o filme ainda, o que eu pensei? Pronto! A moça é culpada, isso é um spoiler, eu vou matar a Leona Brilha, ela não vai mais brilhar a partir de agora. E eu assisti o filme inteiro com a sensação de que a moça era culpada, que ela era uma falsa. E eu acho que ter essa percepção diferenciada do filme, com certeza, fez com que a gente... lógico, pensasse coisas diferentes, mas também o filme ele te coloca também como um júri, né, o tempo todo. Então a gente também julgou de perspectivas diferentes. Porque o roteiro, ele traz exatamente um passo a passo, como se a gente, como a Leandra falou, fizesse parte do júri. E aí a gente vai descobrindo os acontecimentos de como a queda aconteceu, no todos os desenrolares. A queda é essa que é o acidente, né, do marido da protagonista, né, que ele caiu ou se jogou ou foi jogado de determinado lugar. Então, essa anatomia dessa queda dele, a partir de relatos de tendo a esposa dele, que é acusada também como a única testemunha, várias discussões, assim, sobre como a mulher é julgada na sociedade, a questão dela ser uma bissexual, né, que foi uma coisa que nós comentamos também, que este ano nós, que temos 2 pessoas bissexuais em Maestro, em Anatomia de uma Queda, é a Vitória Bi, gente, eu adorei. Vamos de Os Rejeitados. O que você achou, Leona Brilha, deste filme? Rejeitadíssimo. Pois é. Porque assim, ó, falando em roteiro, né, roteiro original. Infinito, né, um roteiro infinito. Imagina, devia ter milhões de páginas um roteiro daquele, porque o filme, 58 milhões de cenas, de planos pra mostrar uma porta abrindo. Eu gostei do filme, assim, no início. Eu acho ele é um filme interessante porque ele traz toda aquela estética dos anos 70 e 80, né? A gente tem ali o Clube dos 5, Gatinhas e Gatões. Traz essa estética que é muito bacana. Eu gosto bastante do trio principal. O problema dele maior é que ele não é o filme mais longo. Pasmem, assim, mas esse filme dá a sensação de ser mais longo por ser um filme arrastado e também por ter uma questão de... tem muito fade, sabe? Quando eles vão fazer essa transição, eles usam muito fade, tem 3 fades, a pessoa sofrendo, foca no rosto, foca do lado, pra dizer uma coisa que tu já entendeu. Eu sei que isso não é um problema do roteiro, mas o roteiro dele, o argumento dele é bom, assim, só que acho que não é o melhor para vencer este ano. Acho que é isso. Disse tudo. Então, Maestro é o próximo indicado. E assim, bem sinceramente, Bradley Cooper. Mais uma história de um homem, de uma mulher, que daí eles botam em discussão a vida profissional, daí a vida do casal. Aí nasce uma estrela? E aí nasce uma estrela, entendeu? Vira naquele puxa-frocha, ai, vida de casal, vida profissional, não sei o que lá. A única grande diferença é que ele é uma maricona. Entendeu? Sendo que uma saída de armário teria resolvido ali metade do argumento do filme. Roteiro original, nossa, muito original, Bradley Cooper, tá de parabéns. Você baseado na história do Leonardo mesmo.
Mas é mais no sentido de que o Bradley Cooper, né, ele gosta de insistir nesse tipo de história e, apesar de ser também um bom roteiro, não é à toa que tá indicado, talvez ele não seja o melhor pra ganhar esse ano, não é mesmo? O outro, então, é Segredos de um Escândalo, que eu não assisti. É que era tanto filme, né? Daí só esse estava indicado só nesse. Daí, se ele ganhar, que bom, parabéns pra eles. E como o programa é da Leona e o vídeo é nosso, a gente tem direito à nossa opinião, não é mesmo? O nosso favorito, o nosso roteiro original que a gente acredita que deveria ser o vencedor do Oscar desse ano é Vidas Passadas. o filme aí da Celine Song, que é baseado também na história de vida dela, que é uma coreana que acaba migrando para o Canadá. É uma história realmente original que fala sobre migração, fala sobre amor e fala disso de uma forma bem inovadora. É como se fosse um 500 dias com ela, só que pela visão da mulher. Tem aqueles tons pastéis, tem uma calma, tem uns silêncios, né, também que são muito respeitados. E apesar de ser um filme com bastante climão também, né, ele não é só flores, só fofo. Justamente esses climões, façam limões com uma limonada. Eles dão esse sentimento ao filme e ele aprofunda mais o sentimento dos personagens no filme. Tudo muito mais orgânico, sabe? Mais relacionável, né? Eu consegui me relacionar com aqueles sentimentos deles se encarando assim e pensando, nossa, eu ainda gosto dele, não gosto dela, sabe? Eu gosto, não gosto. Isso torna humano. Os personagens têm muitas camadas, né? Eu acho que isso é um grande ponto do roteiro, a construção de personagem. 3 personagens principais vivendo histórias profundas e o marido dela pensando que ele é uma pessoa à parte daquela história que tá acontecendo, daquele passado tão bonito dos dois, mas respeitando ela enquanto ser humano, que é uma coisa muito interessante. Eu acho interessante pensar também, né, que este homem, ele é um homem, assim, compreensivo e tão bom e aceito porque ele é um homem criado pela cabeça de uma mulher, não é mesmo? Ele talvez não exista, assim, na realidade. Na realidade, realmente, né? Então passamos para a próxima categoria, que é o melhor roteiro adaptado, porque é uma adaptação. Não é mesmo? E os indicados são American Fiction, Barbie. Oppenheimer, Pobres Criaturas e Zona de Interesse. Eu gostei muito de todos os indicados nessa categoria, mas eu só aceito se a Barbie ganhar, sabe? Porque... Justíssimo. Senão, fraude das urnas pra mim. Eu acho que pelo menos isso, né? Já não teve indicações aí da Margot Robbie na melhor atriz, já não foi a Greta, melhor direção. Já que ele tá em melhor roteiro adaptado, até teve uma discussão da academia se ele deveria concorrer como roteiro original ou como roteiro adaptado, né? Porque a história em si, ela é original, tecnicamente original. Porém, os direitos da Barbie e do Ken são da Mattel. Então, por conta disso que ele está aí colocado na categoria de roteiro adaptado. O roteiro, então, ele foi escrito não só pela Greta Gerwig, mas também pelo marido dela, que agora não importa o nome porque ele está sendo só o marido dela, mas que também é um grande escritor, fez vários filmes conhecidos e tal, como História de um Casamento. E quando a Margot Robbie, a atriz principal, ela leu o roteiro, ela pensou... não vão deixar a gente fazer isso, né? Imagina, pegar uma boneca icônica da infância, das garotas principalmente, e fazer um filme sobre ela falando de machismo, de feminismo, de patriarcado, de capitalismo, né? De racismo ainda bem menos, mas também. Então elas acharam que não ia ser feito, não ia ser autorizado, mas por fim, né? Foi autorizado, eles conseguiram fazer o filme. E o Ryan Gosling, né? Ele disse que foi o melhor roteiro que ele já leu. E vocês não querem contrariar o Ken, não é mesmo? Jamais contrariaria o Ken. Pois eu assino embaixo. Leona brilha. Aquelas. Porque a Barbie foi além e adaptou toda a ideia da Barbie, que já é uma história criada, né? Que existe o universo Barbie criado. Aí adaptou essa ideia pra trazer todos esses conceitos e discutir essas coisas de maneira muito leve, muito... É bacana também a questão dos personagens, né? Porque eles basearam... A criação do personagem foi feita a partir da história que as pessoas têm, dessa concepção das pessoas dos bonecos da Barbie e do Ken. E eles criaram, e mesmo com pouco tempo de cena, quando tu olha ali pro físico, pro psicológico do personagem, tu consegue perceber toda a história em que ele tá inserida, né? Então também foi um ponto alto e ele tem conceitos super importantes. Ele começa com a referência a um clássico, que é o 2001, o Odisseia no Espaço, do Kubrick. E ele tem o Mito da Caverna, ele tem, na verdade, conceitos muito complexos ali. Um filme bonito e divertido. E eu acho que eles merecem o melhor roteiro por conta disso também. É o mínimo que eles têm que receber. Senão a gente vai acampar lá na frente do Oscar e ficar batendo panela. Então, o melhor ator coadjuvante que coadjuvaram nos seus filmes... Temos o Robert De Niro
No Assassino das Ruas, das Flores, Eu acho assim, ó, eu gostei muito da atuação dele no filme, porque ele foi essencial pra mostrar a ardilosidade do personagem na história. E como ele é um grande pão no cu. Porque assim, ó, com a atuação dele, a gente percebe desde o início que ele é um cão. Um cão! É o cão! Que ele tem grande chance de ganhar essa melhor ator coadjuvante aí. Não sei se ganha, mas é capaz de ganhar. Porque temos outro concorrente muito concorrido, que é o Robert Downey Jr., nosso queridíssimo Homem de Ferro. Que em anos, né, eu nunca tinha visto ele sem ser no Homem de Ferro. Nunca tinha visto sem armadura, não é mesmo? Óbvio, né? Até fiquei excelente. surpreso de ver ele interpretando... Eu sei que ele fez filmes anteriores aos Homens de Ferro, mas palmas eu nunca também assisti. pra maquiagem, né? A gente pode comentar isso depois, mas palmas pra maquiagem do filme, porque de primeira, assim, eu nem notei que era ele. Você Eu tinha fiquei notado? perplexo, eu levei, eu acho que, sei lá, a 10ª vez que ele apareceu de verdade em cena, eu fui ver que era o Homem de Ferro. Eu pensei, meu Deus, o que o Homem de Ferro está fazendo neste filme? E o outro indicado é o Ryan Gosling, que dá um Gosling. Ele merece ganhar o melhor ator coadjuvante. Porque sim. Porque ele entendeu? O meu Capaz. argumento é porque eu quero. Porque eu acho que sim. Ele foi um personagem que... O que o personagem é? O Ken. E o Ken é o quê? Ser o marido da Barbie. E aí, tu pegar um personagem como esse, que é apenas ser o marido da Barbie, e colocar as inúmeras camadas que ele colocou no personagem, com toda aquela plasticidade de ser um boneco, e aí tu conseguir perceber as camadas daquele Conseguir personagem. passar um personagem sensível por aquele plástico, por aquela borracha. Ter toda aquela profundidade, a sensibilidade, né? A descoberta do mundo e aí, tipo, querer viver naquele mundo. Eu acho que é todo aquele mix de emoções foi muito bem elaborado, muito bem interpretado pelo Ryan. Uma curiosidade sobre o Ryan, que eu descobri recentemente, que atores homens, eles não costumam gostar de fazer pontas ou papéis secundários em filmes dirigidos e roteirizados por mulheres, que é muito difícil. E o Ryan foi lá, aceitou na hora, disse que era um roteiro incrível e fez muito bem, tanto que foi indicado. Então, aí eu fiquei muito feliz por ele mesmo. Ele, inclusive, defendeu a Greta e a Margot quando elas não foram indicadas, porque ele disse que não existe quem sem Barbie. A gente tem que falar alguma coisa do Mark Ruffalo. Ele teve um viés cômico e um viés dramático e conseguiu interpretar os dois muito bem. Tá gravado já disse. Não, eu gostei muito do Mark Ruffalo. Eu gosto muito do Mark Ruffalo, de verdade, assim. E eu acho que ele tava muito bem no filme de forma geral, mas a comicidade dele, eu não lembro de ter visto outro filme tão engraçado com ele. Ele realmente se saiu muito bem nas cenas de humor, assim. E o Oscar, né, ele proporcionou essa grande luta entre ninguém mais, ninguém menos do que o Poderoso Chefão, o Ken, o Homem de Ferro e o Hulk. E eu não sei quem vai vencer. Boa sorte. Boa sorte. A próxima categoria é a melhor atriz coadjuvante. Nossas queridíssimas atrizes. Começamos com a Emily, né? Que foi indicada do Oppenheimer. Eu achei assim que no início ela tava bem planta, sabe? E eu pensei, nossa, mas por que da indicação? Só que o Oppenheimer, como ele é um filme bastante longo, conta uma história em vários níveis, né? Ele demora um pouco pra dar um espaço de cena pra Emily Blunt. Mas assim que ela consegue entrar, ela arrasa. Eu achei que ela foi muito bem, assim. Só que o filme, ele tem tanta gente, eu não acredito que ela ganhe, mas eu acho que ela foi muito bem. A outra indicada foi a Jodie Foster, por Niad. Eu não sei, eu acho que é Niad. Carregou o filme nas costas. A Jodie Foster, riquinha daquela querida, carregou o filme nas costas, realmente. Assim, ó, pra mim, o filme não foi... Não achei grandes coisas. Assim, ó, eu amo a Jodie Foster, eu sou apaixonada por ela desde O Silêncio dos Inocentes. Mas eu não acho, assim, que foi só ela, não. Eu acho que a Annette ali, ela tava muito bem também. E eu diria que as duas, assim, terminaram o filme com um problema doloroso na coluna, viu? Mas eu não sei se elas ganham, não, hein? Eu acho que a grande aposta é a atriz dos Rejeitados, a Davine Joy. Não é que só ela porque... não foi rejeitada. Não foi, nossa, nunca, jamais. O trio do filme, ele é fantástico e é uma atriz que eu não conhecia, eu não conheço os outros trabalhos dela, assim, de verdade. Até vou procurar, porque eu gostei muito dela.
E ela é uma atriz assim que ela brilhou muito no filme, em especial nas cenas que precisavam de uma cara de deboche, que não são poucas. Mas também ela conseguiu interpretar várias camadas de uma mãe em luto. E ela era um personagem super importante pra trama, que também fazia ali uma mediação, dava um equilíbrio entre as duas pontas, né? O Paul Giamatti e o aluno dele que viviam naquela guerra, bem dizer assim. E eu também gostei muito porque ela é uma personagem preta e gorda que não vive só em cima disso. Ela consegue ser um ser humano na história. Veja só como é possível. E eu gosto disso, entendeu? Eu quero mais filme com gordo empinando moto, dando tiro pra cima. Eu adorei, eu não vejo a hora dela vencer. Vamos então para a categoria de melhor atriz. E uma das indicadas é a Annette Bening. Espero que seja assim que se diga mais uma vez. Annette. Ou é a Annette? Janete. Eu queria... Annette? Tá. Ou Annette? Ela fez Nied e ela tá, assim, numa atuação de milhões, né? Ela conseguiu uma caracterização não só em relação à maquiagem, mas ela conseguiu transformar o corpo, o rosto, a fisionomia dela muito semelhante. Ela fez um esforço muito forte em treinar natação por horas e para ter todo aquele condicionamento físico para poder fazer as cenas dentro d'água. E ela também, ela tem uma idade aproximada, né? Porque a Nied, ela começou aos 60 até os 63 anos, mais ou menos, que ela começou a fazer o caminho dela de Cuba até a Flórida. A atriz também, ela tem 65 anos, se eu não me engano, então imagina como é difícil, né? E valorizar uma pessoa dessa idade, que é uma atriz tão boa e que nunca ganhou o Oscar. Acho que o pessoal que torceu tanto, chorou tanto pro DiCaprio ganhar, bem que podia torcer por ela também, a não ser que eles só prefiram as novinhas, não é mesmo? Até 25 anos. Data de validade. A outra indicada, então, é a Lily Gladstone, do Assassino das Duas Flores. Assassino das Duas Flores. É muito difícil o nome do filme, eu realmente acho. Se fosse uma categoria introvertida mais sofrida, com certeza a Lily Gladstone ganharia. Porque ficar 3 horas de filme sofrendo, pouquíssimas expressões, super... Ela passa o filme inteiro assim. Tornou a interpretação dela muito boa e muito genuína, porque interpretar alguém que tem poucas expressões e fazer essa pessoa com poucas expressões sofrer é muito difícil, porque é uma pessoa que já não tem muitas expressões. Aí mostrar que essa pessoa está sofrendo é mais difícil ainda. Essas sutilezas convencem a atuação, fazem a atuação ser bem convincente, e eu fui redundante, e eu acho que ela é a minha escolha. Foi isso que eu falei antes de parar a gravação. A outra indicada foi a Sandra Hüller, da Anatomia de uma Queda, que ela me convenceu desde o início que ela era inocente. Sim, e eu achando que ela era culpada desde o início, fiquei incredibilizada o quanto ela parecia inocente também. Primeiro, eu acho que ela é a atriz com mais tempo de tela, focada no enquadramento muito próximo. Imagina a câmera grudada na frente dela e ela tem que ficar atuando, chorando e tudo mais. Ela tava simplesmente incrível, a cena do tribunal, a briga com o marido, ela faz o papel de uma mãe, daí daqui a um pouco ela já sai, ela faz aquela pessoa mais relaxada, que tá ali com a advogado, que tá flertando com a entrevistadora. Ela também é uma escritora, ela é mãe, ela é tudo. Meu Deus, essa mulher tá incrível nesse papel, pelo amor de Deus, ela tem que ganhar esse prêmio. Ela fez tudo nesse filme, literalmente. Ela fez tudo, nossa. Ela só não empurrou o cara A outra indicada, né, a Carey Mulligan, ela tem um fã-clube muito grande, né, os fãs estão aí caindo em cima pra ela vencer e ela realmente é uma atriz ótima e nesse papel, assim, nossa, na hora que ela recita, acho que é uma poesia que ela recita pra ele, que ela... filme assim, sensacional, né, ela tem toda uma escala emocional, desde aquela mulher jovem, ela passa por várias idades até ela ficar com câncer, né, no final, e que ela foi muito bem. Eu me esqueci que ela tava atuando e eu comecei a sofrer com ela por um marido gay que eu nem tinha. Eu achei ela, assim, sensacional. E se a Sandra não venceu, pelo menos espero que seja ela. E no final das contas o filme é quase sobre ela, né? Tipo, de como ele quer manter aquela mulher na vida dele, né? E Emma Stone, então, né, nossa querida Bella Baxter. Gostei bastante desse filme, eu sou uma grande admiradora do Yorgos Lanthimos, ou Lanthimos, como você preferir. E Lástimas. a minha... Achei que ela foi muito bem durante todo o filme, na evolução da personagem que começa com um bebê e vai até uma prostituta.
né? Seja como for, espero não ser cancelada, é apenas a verdade sobre o filme. É um personagem muito periclitante. Ele é um personagem fora da nossa É um personagem realidade. mágico, né? Surreal, num mundo fantástico, Exato. né? É uma Frankenstein mulher, então ela consegue encarnar esse personagem que também são dois personagens num só. E pensando, por exemplo, lá dentro da história, né? Ela é uma criança, é uma pessoa com cérebro de criança, então, tipo, ela como atriz transcrever todos os aprendizados de uma criança, linguagem corporal, linguagem falada mesmo, né? As falas, os sonoros, né? Os sons que ela emite quando criança, e aí mostrar toda essa evolução através... A descoberta da sexualidade, da sensualidade, do corpo de mulher numa cabeça inocente e ingênua que vai se desenvolvendo aos poucos e que por fim se torna, assim, a cabeça de uma mulher adulta, né? No corpo de uma mulher adulta. Toma suas decisões muito fora da caixinha, que ela não tem essa limitação, né? Do social, esse limite moral e ético que nós temos. O Bradley Cooper é um dos indicados, né? Pra melhor ator. Pelo Maestro. Eu percebo, assim, pelo que eu li nas redes, que o pessoal tem um pouco de implicância com o Bradley Cooper. E eu também li que o processo pra ele atuar foi bem difícil, né? Porque ele tinha que passar horas se maquiando pra se transformar naquele personagem, com aquela prótese no nariz, que ele passava o tempo todo maquiado e sendo o personagem. Além de fazer isso, né, uma drag deve saber bem como é que é esse processo, né? E além de fazer isso, ele tava atuando e dirigindo. Gostei da atuação dele, apesar de ter visto várias opiniões contrárias. Eu acho que ele foi bem. Não sei, parece que a atuação dele realmente... Eu não entendo como as pessoas conseguem dirigir, atuar, se montar de drag, aquelas... fazer tudo uma ao mesmo drag maestra, uma né? drag maestra. Interpreta várias idades. Ele é o jovem maestro, ele é o maestro idoso, ele é o maestro transante. Eu acho que Todos esse os maestros é o maior destaque pra atuação dele, essa transição de idades, né? Ele conseguir passear por todas essas idades. Mas eu acho que ele meio que se exagerou um pouco, assim, nas atuações. Tipo, olha aqui como eu sei atuar, como eu sei fazer um cara velho, como eu sei ser maricona, como eu sei ser um hétero, olha aqui como eu sei beijar um homem, olha só como eu sei trair minha mulher, olha só como eu sei aqui cuidar da minha mulher. Muitos homens que sabem trair a mulher também disseram que queriam participar da eleição pra melhor ator. Desgostosa com Desgostosa. gostoso. Desgostosa com gostoso, com certeza. Não significa que ele não merece ganhar. Merece ganhar? Quem sou eu pra julgar? Não é mesmo? Né? Não sou eu que dou o Oscar lá pra ele. Gostaria de dar outra coisa. Mas o próximo ator indicado foi o Paul Giamatti. O queridíssimos Rejeitados. Que ele deveria ganhar o Oscar só por ter ficado 1000 horas filmando aquele roteiro infinito. Com 58 milhões de cenas, mantendo a mesma cara de peixe dele. Ai, coitado, ele tava ótimo. Nossa, ele se transformou de verdade no personagem. É engraçado esse filme porque, na verdade, ele não é um filme longo, ele até é um dos filmes mais curtos, eu acho que estão concorrendo esse ano. Mas o último ato, ele é tão arrastado, assim, que acaba dando essa impressão de filme mais longo pra gente. E também eu não entendi porque tu fecha a porta, abre a porta e fade no rosto, e a gente já tinha entendido, entendeu? E eu tava com pena, porque o trio principal ali é muito bom, aquele trio dos atores ali é simplesmente incrível, a culpa não foi deles. E teve um momento assim que pra mim eu já tava desconfiada que ele era uma pessoa que eu conhecia, que ele tinha sido meu professor no ensino fundamental. E o Cillian Murphy! Sim, ele foi bem. Deixa eu fazer um parênteses. A gente jamais ganharia o Oscar de melhor atuação. É a Carol Moreira e a Isabela Bascov do Shopee. Né? A gente assume. Né? A gente assume. E eu queria enaltecer, gente, e acabei esquecendo, amiga, eu ia falar antes, queria enaltecer aqui a Leona Brilha, porque ela trabalha, malha e ainda assiste filmes clássicos. De não 3 é todo horas. mundo que consegue, hoje em dia tá muito difícil. Então o Cillian Murphy, né, do Oppenheimer, já vai ganhar todo o Oscar. Deixa o nosso professor, nosso prof Paulo Giamatti. Paulo Levar esse Giamatti. Oscar, por favor. Gente, ele é tão... merece, né, riquinho. Fofo. Queria fazer aqui uma menção honrosa, né? Mas o ator do American Fiction, o Jeffrey Wright, além desse ótimo trabalho, tem uma cena em específico que ele precisa representar o personagem que seria o fugitivo, o escritor do livro, que na verdade foi ele que escreveu. E ele precisa fazer um encontro no restaurante e ele interpreta
esse fugitivo de uma forma totalmente estereotipada, que era a forma que ele condenava. Então é o ator fazendo o trabalho de interpretar o personagem que ele criou de uma forma que ele não gostava, atuando dessa maneira. Isso aí, fantástico, meus parabéns pra ele. Foi quase um maravilhoso. Inception de personagem do livro, da Inception de história, do personagem, filme. Exatamente. É isso muito aí bom. que aconteceu. A outra categoria, finalmente, depois de falar tantas, agora estamos com a melhor direção, melhor diretor ou diretora. Que temos, né, a Justine Triet. Justine Triet. A vencedora, pra A mim, tem que ser vencedora, a vencedora nossa por winner. Anatomia de uma Queda. Porque realmente ela ensinou muito bem a Anatomia de uma Queda. Eu gosto muito dela como melhor diretora porque ela une muito bem vários aspectos do filme que nos colocam ali de espectador, mas um espectador ativo. Ai, só versátil. Gente, adorei esse espectador. Tu se sente participante da história. E isso cabe muito ao diretor, abrir espaço pro espectador. É como se a gente fizesse parte do júri, então ela lembrou de incluir nós, espectadores, na direção, sabe? Então, tipo, a forma que ela mostra as coisas durante o filme, eu acho que é justo ganhar a melhor direção, assim. Apesar dos outros filmes ali, o Martin Scorsese, o Assassino das Duas Flores, o Christopher Nolan, o Oppenheimer. Todos foram muito bem, né? O Oppenheimer tem grande chance de ganhar. Eu até agora tô chateada que a Greta não foi indicada. Eu vou repetir isso sem parar o tempo todo. Não aceito. Eu não estou nem dizendo que ela deveria ganhar, estou dizendo que ela merecia ser indicada, né? É isso. Mas, né, todos os participantes aí estão muito bem. Eu também acredito que a Anatomia de uma Queda deve ser a grande vencedora, a Justine Triet, meu francês. Mas eu acho também que o Iago Luiz. O Iago Lastimas. O Iago Iago Lastimas, ele merecia ter uma indicação. Uma indicação não, já tá indicado. Mas ter uma vitória aí, porque fazer aquela direção e mostrar aquela história, eu acho que poderia. É uma visão muito surrealista, né? Uma coisa muito fantástica. E aí todas as referências de steampunk, papapá. Conseguir colocar tudo isso numa direção ali, eu acho que também mereceria, não é à toa que tá indicado. Verdade. Mas a nossa preferência é pra Justine Triet. E a Barbie... Tá bom, você já falou isso. E a Barbie? Mas e a Barbie? E a Barbie, não Mas é e a mesmo? Barbie? Quero saber. Eu vou deixar isso. Finalmente, a categoria mais esperada da noite, O maior gostoso. o final do filme. O melhor filme. Melhor filme, vamos lá. Eu gostei muito, muito, muito da American Fiction. Eu não sei se o filme tem chance de ganhar, né? Porque ele não é um filme tão fabricado pro Oscar, assim, que nem o Oppenheimer. Mas ele é um filme que tem personagens que são muito mais próximos da nossa vida cotidiana, né? Da nossa vida réis mortais. E que eles não vivem no mundo de plástico, eles não frequentam uma escola gigantesca, eles não regem uma orquestra, eles não são uma super nadadora, né? Eles são pessoas reais, vivendo uma vida real com as suas famílias, com seus dilemas, com seus problemas. Então a gente se sente muito próximo dos personagens do filme, sabe? Ele tem uma história cativante, assim, que me toca profundamente, assim. Eu gostei muito do filme. Esse cotidiano nos cativa, né? E aí é um cotidiano também porque, tipo, no cotidiano a vida também acontece de maneira extraordinária, né? Com acontecimentos inesperados que mudam a rota das nossas vidas. Então, tipo, ter isso retratado num filme é muito legal e faz com que a gente se relacione com os personagens, né? E ele é esteticamente belíssimo, cheio de cores contrastantes. A direção de arte desse filme é muito boa porque ela dá vida aos personagens, ela mostra a identidade deles, quando eles, não só como eles estão, mas como eles são. E tu consegue conhecer a personalidade do personagem por essa construção e por esse contraste. Tem muita cor contrastante, o amarelo e o azul, assim, eles brilham no filme. Mostra muito sobre, por exemplo, tipo, que nem falou das cores contrastantes, né? Tipo, o personagem principal tava com cores mais azuladas. E aí a personagem que era, tipo, rival dele era o contraste, era a cor contrária. Então eram tons quentes, amarelos e criativos. E aí ele se via no mundo desse, sem estar criatividade, sem conseguir criar. E então ele tava em tons frios, que são mais sóbrios, né? Tudo tem um sentido, as cores têm um sentido.
E aí que entra a importância, né, da direção de arte. Não é só colocar coisas na Vai cena. colocar um monte de livro atrás pra dizer que tu é leitor e achar que vai funcionar, porque cada leitor é de um tipo. E aí, em Vidas Passadas, quando ela tá falando que ela é uma escritora, a gente tá conhecendo a personagem, tem a cena que mostra o notebook, que ela tá fazendo coisa, e mostra os livros que ela trabalha. Tem que tá ali Macbeth junto. do Shakespeare, por exemplo, pra mostrar que ela faz uma literatura clássica, também tem que ter a questão do teatro. Isso também contextualiza o que é aquela escritora, o que Do que é outro ela lado, personagem. o menino que faz engenharia, faz a forma, tipo, ele todo organizado e ela com livros empilhados uns de cabeça pra baixo. Por mais que de maneira indireta, a gente absorve aquele contexto em que o personagem está sendo mostrado e a gente entende mais dele por ver aquele contexto. Então, o próximo filme, né, a gente já falou de várias coisas aqui, mas o próximo melhor filme é o Anatomia de uma Queda. Porque a gente se sente parte do júri, a gente se sente parte daquela história, a gente Parte da vida participa. dela, parte da vida dela com o marido, né? Praticamente um programa da Márcia, de casos de família, né? Porque tá tudo sendo exposto na vida daquela mulher. Ela acaba tendo que expor a vida inteira dela por causa daquele acidente, ou não, que aconteceu ali. É levantada até a questão da sexualidade dela, né? Que é uma coisa que não teria nada a ver, mas tudo pra poder incriminar ela, né? Ela tá sendo massacrada e humilhada por uma questão de gênero, inclusive naquele tribunal, aquela atriz perfeita, esse filme maravilhoso. E digo mais, porque o filme ele traz questões muito profundas da gente como indivíduo, né? Questões de pertencimento. Quem são os responsáveis pela nossa vida? Nós somos os responsáveis pela nossa vida. Muito bem colocado. O que a gente faz em relação aos acontecimentos da nossa vida? Que tipo de atitude a gente toma em relação ao que acontece na nossa vida, né? Quem tá no comando da nossa vida? Tem um diálogo lá no meio da briga deles. Como se ela devesse pra ele as horas que ele gastou cuidando do filho, por exemplo. Exato. Eu não lhe devo nada, você se aprisionou aqui, você acabou na sua própria armadilha, Exato. se arrastou pra cá. Porque é entender a sua culpa, ou se sentir culpado, e tomar a responsabilidade em relação às suas próprias não atitudes, só né? culpar a outra pessoa por ter que resolver os seus problemas. E eu acho que nisso que o filme toca muito a gente, sabe? Ele vem muito do nosso cotidiano, mas é um cotidiano diferente do American Fiction. Sim. Porque ele é um cotidiano muito íntimo de que cada um de nós vive, E né, também na nossa porque vida. são filmes com propostas diferentes, porque o American Fiction, ele tem uma pegada até um pouco tarantinesca, assim. Tem um tompeiro de humor, assim, né? Bom, então um outro indicado melhor filme, né, que é um dos meus favoritos também, é a Barbie. Que ele é um filme fora da curva, digamos assim. Porque ele é um filme muito pop, que ele se tornou muito popular, de fato. Ele atingiu um grande público, não só em bilheteria, mas ele consegue conversar com muitas pessoas. Tem uma linguagem acessível, facilita o entendimento de muitos conceitos, como a Leandra já falou antes aqui. E ele praticamente desenha essas ideias, esses pensamentos, para que as pessoas possam entender e não de uma maneira tosca. Ele faz com que seja muito inteligente, muito entendível. Ele leva uma mensagem com todas essas ideias e não só joga as ideias lá falando de todos os conceitos de feminismo. E deixa que cada um entenda seu modo. Ó, entendam aí. Não, ele leva uma ideia, ele mostra o porquê, ele incita uma reflexão. E eu acho que esse é um dos principais papéis do cinema, promover reflexões acerca da nossa vida, acerca da nossa sociedade. Voltando um pouquinho que a gente estava falando sobre a direção de arte, que a direção de arte de Barbie também é muito importante, né? Incrível. Esse mundo feito de plástico, né? Uma xícara que a Barbie vira e não tem nada dentro, e a gente se identificar com a brincadeira. E a plasticidade física de tudo, né? É algo muito difícil de alcançar. Um mundo inteiro, milhões de cenários de plástico. Foi um trabalho... pessoas que também parecem de plástico, Exato, né? Quando elas estão naquele mundo e não ficam descoladas. Seria bom se ganhasse, mas a gente sabe. Por tudo que movimentou, né? Também de dinheiro pro cinema, não sei quantos milhões. Merecia ganhar só por tudo isso, né? Nossa, bilhões, né? De bilheteria. Bilhões, exato, verdade. E chegamos novamente em Os Rejeitados, né? Que... Rejeitadíssimo. Quase rejeitado. Não, o filme, né, ele não é ruim. A gente brinca, mas não é que a gente tenha odiado o filme nem nada do tipo, ele só não nos encantou tanto como os outros, né? E também, eu acho que vale ressaltar aqui que a gente assistiu ele depois de assistir American Fiction. Também que teve vem um isso, filme que com um bem ritmo diferente. muito bom. E aí, logo depois dele, a gente assistiu Os Rejeitados, Sim, que é verdade, outra proposta. E ele fala sobre sentimentos humanos, como o luto, a falta de amor, os privilégios, a falta de privilégio, né? O problema talvez tenha sido a montagem ali, o problema pra nós, a nossa opinião, lógico. Tem essa boa intenção de trazer todos esses sentimentos,
essa coisa orgânica da vida cotidiana de pessoas cotidianas que estão lá numa escola, um professor, Professor cotidiano, um no professor Natal cotidiano. Um professor Paulo, Num prédio sabe? cotidiano. Com a governanta lá que perdeu o filho. O problema mesmo foi, tipo, se eles se estender demais, sequências muito longas. Muitas pessoas refletindo Muitos no vidro do carro. planos, muitas coisas assim, pormenores, muito devagares. Ai, sei lá, não rolou o sentimento ali. A intenção foi muito boa, mas aí ele se perdeu no caminho e foi rejeitado. Os Assassinos das Ruas das Flores, né? Das Flores. Que também é um filme imenso, que eu não sabia que era imenso, se eu soubesse não tinha assistido aquelas. Eu não assisti. Ainda, eu vou ver, tá, gente? Destaco a importância de eles trazerem toda essa discussão dos assassinatos dos indígenas. E eu acho interessante a forma que eles fizeram isso de mostrar de um ponto de vista muito local, muito presente, como se a gente estivesse vivenciando lá mesmo na época em que tudo acontecia. Mas o que me falha, assim, tipo... Ai, não é como se a gente fosse uma história nunca vista antes, totally unique, you know? Não é algo assim, nossa... Desde o início, a gente assiste já meio sabendo pra onde a história vai caminhar. Beijo, Martinho. Na próxima. Na próxima. Ele já deve ter ganhado vários Oscars, não precisa de mais desse. O maestro pegou sua varinha e fez mais um filme do igual. A gente já viu esse filme antes, meu queridíssimo Bradley Cooper. É verdade. O único destaque dessa história é que ele é uma maricona, uma bissexual. Pega uns machos ali, dá uma mamada. Acontece às vezes. Né? Quem nunca abre aí e deixa mamar. Mas aí é melhor filme? I don't think so. O melhor filme nem precisava estar aí. Desculpa falar. Eu gostei do filme. É um filme não, bom. Eu gostei. Mas pra melhor filme do Oscar? Não, concordo. Melhor maquiagem, realmente. Deve ganhar. Maquiagem. Deveria. Melhor atriz também, eu acho bacana. Oppenheimer segue. Vai Derrubando. explodindo. O Oppenheimer derruba a bomba atômica em cima do maestro. Explode todo. Explode e vai embora. Mas falando em Oppenheimer... Convenceu a atuação, convenceu muito bem. Falando em Oppenheimer, gostei muito do Oppenheimer, porque ele é um filme imenso e ele se cria. Que ele é um filme feito pra vencer o Oscar. Vamos fazer um filme aqui com todos checklist pra ganhar o Oscar. É o típico filme que o Oscar gosta de premiar. Provavelmente vai ganhar. Ele é um bom filme, né? Não é que não seja Inclusive, é um bom filme. Inclusive, um filme que tem um grande trabalho de direção, né? E ele... Quantas vezes ele tem que correr aquele início, né? Porque ele tá contando uma... Dirigir 58 mil pessoas. Sim, também. Dirigiu Homem de Ferro. Ele tem que ter uma grande direção, porque ele é um filme com uma grande quantidade de pessoas, grande quantidade de história pra contar, de acontecimentos históricos pra incluir, e ainda tu conseguir humanizar o personagem. Tem gente que diz, mas o Nolan não sabe fazer construção de personagem. Não sei, eu gostei muito do Batman. E tem tudo a ver com o assunto. Ele é um filme muito bem dirigido, um filme muito bom. O Cillian Murphy tá maravilhoso no filme, né? A Emily Blunt, o Homem de Ferro, ele é um filme estonteante, né? Não tem críticas ao Oppenheimer, assim, a não ser as pessoas que têm implicância com E Nolan, mesmo então. sendo um filme grande, ele se cria um ritmo de intenso no início, como a Lê falou. E depois ele dá uma acalmada e consegue desenvolver melhor a história do personagem em si. Isso, então a gente não se cansa porque a gente vive as emoções conforme o filme vai acontecendo. E preciso destacar aqui a trilha sonora. O desenho de som é muito importante. Ele é importantíssimo. É mais do que muito importante, é importantíssimo. Isso é um ponto essencial pra gente não morrer de tédio no filme. Pra criar o ritmo da cena, pra criar o tom da cena, né? E que faltou, talvez, em outros filmes. Exatamente, porque tipo ali são cenas longas, são sequências longas que tu prende a respiração só por conta da trilha, porque não tem nada acontecendo. Mas a trilha te carrega, então a trilha sonora, todo o desenho do som ao longo de todo o filme, eu acho que foi um dos pontos principais pro filme de 3 horas não ser tão cansativo quanto Os Rejeitados, por exemplo. Que não é um filme de 3 horas. E ele é um filme que também tem uma excelente maquiagem, né? Fica ali para a páreo.
Se não até mais do que o Maestro, que também fez um trabalho muito bom. É. E ele também tem um filme, ele tem um bom figurino, uma boa caracterização de época, né? Enfim, é um filme que o Oscar gosta de premiar porque é a história dos americanos sendo foda, inventando a bomba que acabou com a guerra. Matando, e né, matou os japoneses metade do malvados, mundo, e não sei o quê, e quase e matou aí- os russos. E aí tem mais o je ne sais quoi ali ainda, o drama ético do personagem principal, que é o Opie, né, meu querido? Tem um je ne sais quoi a mais que o filme, foi que eles poderiam muito bem ter acabado com o filme ali, tá, explodiu tudo, acabou a bomba, tchau, beijo, terminou o filme. Mas aí não, Eles quiseram trazer as implicações morais e éticas. Embora, eles fizeram questão disso, né? embora para mim ficou um pouco confuso, Ficou, talvez, e talvez o que realmente Oppenheimer pensava sobre isso. E eu não sei se alguém sabia. Porque a gente às vezes tipo, fica imaginando o que aconteceu depois. Ele é muito bom, ele é muito rico, ele é um filme completo pro Oscar, sabe? Ele é eu muito trouxe- merecido que ele ganhe. Embora talvez não seja a história que mais me cativou, mas é uma história real e, né, o Oscar não é sobre os filmes que me cativam, infelizmente. Bombom. Oppenheimer bombom. O outro indicado é o Vidas Passadas. E o filme, assim, ele é um filme muito fofo, apesar de ter muita cena de climão também, ele não é só fofura. Mas se tivesse uma categoria filme mais fofo, ele ia ganhar. Ele é muito bonitinho, assim, muito amorzinho. Vidas Passadas, Amores Passados. E por uma diretora estreante, assim, ele é simplesmente incrível, né? Acho que não tenho nem o que falar. Quem é que consegue sair, assim, com um trabalho desses, assim, né? Já na primeira vez. E a parte mais triste do filme é o final, porque a duplinha fica ali falando de amor na frente do Uber e o Uber, ó, esperando pra próxima corrida. Tem que cuidar disso aí, viu? Realmente, deixar o Uber esperando é uma estrela, gente. Não dá. Não vai dar pra mesmo. ganhar, não. Mas eu gosto muito dele porque ele traz uma sensação de nostalgia, sabe? Ele... De vida passada. De vida passada, justamente. Como seria a minha vida se eu tivesse Feito tipo, diferente. alguma coisa, tomado decisões diferentes? Como seria a minha vida se eu não tivesse me mudado? Ele pega a gente nessa... E se? Nessas infinitas possibilidades que a vida pode ser. Isso aí. Pobres Criaturas, mais um dos indicados ao melhor filme. Foi ok. Aquelas... Com as Quase indicações ao Oscar e quem viu lá no Insta. Ai, achei ok. Pensando bem, pensando no filme depois, lembrando lembranças, ele faz uma crítica muito grande à moral da sociedade, né? E digo mais, ele usa como artifício para fazer todas essas críticas à sociedade, à moral da sociedade, Um figurino muito lindo. um figurino muito lindo e o sexo. E o que mais ainda a sociedade tradicional abomina? A sexualidade feminina. O que é mais tabu do que a sexualidade feminina? E justamente para trazer esse ponto de choque que a sociedade que a gente vive, o sexo, né, toda a sexualidade é tudo um tabu, é tudo, é imoral, né? A prostituição é imoral, lógico, existem N camadas de discussão aí. Usarem a sexualidade, a descoberta da sexualidade, todo esses de um ponto de vista em que a pessoa é inocente porque ela se cresceu blindada de um mundo que ela julga, cresceu né? blindada de pudor, né? O Isso. sexo pra ela não é o tabu. O sexo era a maneira que ela se sentia feliz. Eram os pulos que ela dava de alegria quando ela dizia, por que vocês não fazem isso o tempo todo? E acaba que o homem acaba se cansando e ela até fala que como se fosse uma falha do homem, né? Tipo, então você não consegue dar uma atrás da outra, então isso é um problema. E ele começa a se perguntar que realmente, se todas as mulheres fossem assim livres, todas elas transariam muito mais, mas existe a sociedade por trás, né? Colocando sempre essa limitação das mulheres em descobrir a sua própria sexualidade, porque os homens não conseguem aguentar. E além do sexo ser uma das ferramentas principais de crítica à sociedade, ele também permeia lá entre a questão cultural, social, das pessoas que tiram proveito da inocência alheia, né? A parte lá em que ela entrega o dinheiro aos pobres, aí ela entrega pros marinheiros, aí fica claro que os marinheiros não vão entregar o dinheiro, Mas né? a intenção dela... A intenção dela e aí como a sociedade é tão suja, que ao mesmo tempo que a sociedade tem toda a sua moralidade, ela também é baixa, da mulher da casa de prostituição também, que também tira um pouco de proveito dela. Pessoas que falaram, mas é um ódio à prostituição. Não, né? Ela ainda fala da questão da escolha... Não entenderam a crítica. A questão da escolha dos parceiros. Mas por que a gente não escolhe? Ela diz, se vocês começarem a escolher, a gente vai perder cliente. E aí elas jogam um jogo sujo, porque essa inocência delas, ela não é só uma inocência sexual, é uma inocência geral. De mundo, vida. né? Então não tá sendo aclamado como uma coisa boa, eles estão mostrando lá que ela tá sendo usada. Só que a questão é que ela não compreende isso, e ela tá
pensando na descoberta sexual. É. É esse o ponto. E aí também tem toda a descoberta de sensações do mundo, de sentir a liberdade de poder comer, de viver, de ver as coisas, de ler, enfim, de se tornar uma pessoa letrada. Sem essa castração social, né, de Exato. ser mulher nesse mundo e de toda uma sociedade que tá sempre te limitando, não só as mulheres, mas né, o caso do filme, mas que tá sempre pensando tanto em atitudes tão boas e proveitosas, mas não deixam as pessoas às vezes aproveitarem a própria vida, né. E aí mostrar isso com toda a estética fantástica, praticamente surrealista ali, com várias referências. Ele é muito rico de referencial. Sim, a estrutura do figurino, ele parece uma coisa meio vitoriana, né? Acho É, que é isso. vitoriano, Mas ao é. mesmo tempo, ele é moderno, ele não é um vitoriano. O Um Yorgos retrofuturismo, Lanthimos, né? Isso, ele faz muito isso. É um fantástico visual com uma história fantástica também. Que Então, funciona naquele mundo, né? E é tudo muito bonito, a paleta de cores impecável. Com certeza. Né? Filme Riquíssimo de belíssimo, referências. belíssimo. E Zona de Interesse, então, que a gente ninguém Não conseguiu se assistir. interessou. Não teve interesse nenhum, porque não conseguimos assistir. Não Catei todos não deu. Pirate Bay que tinha pra procurar, não Foi achei. dessa vez, amigos. Mas diz que é mais um filme aí de... De interesse e de zona. E essas foram nossas apostas para o Oscar. 2024. E Muito. falem também aí quais são as apostas de vocês, se vocês concordam, se vocês discordam. Fiquem bem à vontade aí, vamos Exatamente. conversar. Muito obrigado a você que assistiu este vídeo imenso até aqui. Tá, obrigado a Leandra também, que aceitou Obrigada, participar Leona, obrigada aqui. a vocês. Nos sigam nas redes sociais, @LeonaBrilha. Leandra. Muito obrigado, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, piriri pororó pro convite, tá? Beijo da Leona. E da Leandra. Tchau. Tchau.